A paz do Senhor Jesus a todos, que a presença de Deus possa te tocar onde você estiver. Eu chamo José Camilo e mais uma vez me encontro aqui e é um motivo de muita alegria para poder estar compartilhando mais uma pequena porção da Palavra de Deus. Há uma pergunta para nós refletirmos neste dia, chamado hoje, nós como cristãos, uma vez que já aceitamos a Jesus como nosso Salvador e temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, podemos pecar contra o Espírito Santo? Será que nós podemos ofender o Espírito Santo? Bom, ao estudarmos a pneumatologia ou a paracletologia, aprendemos que há pecados ou ofensas contra o Espírito Santo. E entre alguns deles estão o resistir ao Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a incredulidade, o apagar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo e entre outros. E esta matéria se ocupa de uma lição muito séria e representa uma advertência sobre o perigo de ofender o Espírito Santo e, consequentemente, privar-se de sua imprescindível operação. Sabemos muito bem que a dispensação da graça, temos o Espírito Santo como o agente, e é o Espírito Santo que opera em nós a obra da regeneração, é o responsável de moldar em nós, em nosso caráter, as características do caráter de Cristo. Mas como que o Espírito Santo ele vai forjar em nós as características do caráter de Cristo, fazer de nós uma nova criatura, um novo homem, se nós constantemente, diariamente, ofender o próprio Espírito Santo? Então hoje, neste vídeo, eu quero me concentrar em apenas uma ofensa contra o Espírito Santo. Em outra ocasião eu poderei fazer outro vídeo e falar das demais ofensas, mas hoje eu quero me concentrar em apenas que é o entristecimento ao Espírito Santo. Podemos pecar contra o Espírito Santo? Sim, a Bíblia diz que nós podemos ofender o Espírito Santo. Em uma das suas ofensas, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, eu quero ler com vocês, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O meu objetivo aqui não é esgotar o assunto, não é de falar de uma maneira dinâmica sobre cada detalhe, desse texto, dessa passagem, mas simplesmente fazer uma panorâmica sobre entristecer o Espírito Santo. E o entristecer aqui tem sentido de atormentar, agravar, afligir, causar dor. A um estranho nós podemos ofender causando aborrecimento ou ira, mas a um amigo ou a uma pessoa amada, a ofensa causa tristeza, aflição e dor. Em relação ao Espírito Santo, isso nos sugere duas lições. A razão do Espírito Santo se entristecer. Como eu acabei de falar, quando nós ofendemos um estranho, nós podemos causar nele aborrecimento e ira, mas quando a ofensa é para um amigo, uma pessoa próxima, ou de uma pessoa que amamos, ela causa aflição, ela causa dor e ela causa tristeza. E aí está a razão, porque o Espírito Santo se entristece. A primeira razão é a prova que ele nos ama. A primeira razão do que o Espírito Santo se entristece por algumas de nossas ações é realmente porque ele nos ama. Por isso, o Espírito Santo se entristece com algumas coisas incompatíveis à sua santidade. Quando nós praticamos algumas ações, algumas obras, ou nós alimentamos pensamentos que são incompatíveis à santidade do Espírito Santo, ele se entristece. A palavra já diz Espírito Santo, então tudo que não é santo traz a ele aborrecimento. Então tudo que é incompatível. O que é incompatível?
é aquilo que não pode existir juntamente com outra coisa. Então tudo que não é santo, que não pode estar junto com o Espírito Santo, praticado por nós, traz a ele o aborrecimento. Então tudo que não se harmoniza com Deus, que não se harmoniza com a palavra, que não se harmoniza com a santidade do Espírito Santo, ele traz nele dor, aflição, provoca tristeza no Espírito Santo. Aí que nós temos que analisar. Observamos que a tristeza ela é provocada numa pessoa que amamos. O Espírito Santo, ele me ama, o Espírito Santo, ele te ama. E quando nós amamos alguém, nós queremos manter o relacionamento com esta pessoa. Quando amamos com alguém, nós queremos nos aprofundar em comunhão com esta pessoa. Queremos dialogar com ela constantemente. E quando nos provoca, quando esta pessoa faz ações que nos ofendem, automaticamente nos entristecemos. O Espírito Santo quer continuamente manter relacionamento conosco, com a sua igreja. Ele quer manter-se uma comunhão profunda, as nossas ações, as nossas atitudes e os nossos pensamentos que não são santos acaba entristecendo. E esse relacionamento que é tão aspirado pelo Espírito Santo, tão aspirado por Deus, passa a se distanciar. Não tem como permanecer junto. A Bíblia diz que não tem como dois andar juntos se não estiver de acordo. Se nós não praticarmos constantemente uma santidade gradual, uma santidade contínua, e tirarmos da nossa vida tudo aquilo que entristece Deus, que entristece o Espírito Santo, ele vai nos afastar-nos de um relacionamento, de uma comunhão que ele tanto aspira ter conosco. Então temos que tomar cuidado. O primeiro motivo do Espírito Santo se entristecer é porque ele te ama e porque ele me ama. O amor que ele tem por nós é tão grande que ele almeja estar conosco continuamente, em todos os momentos. E quando nós fazemos coisas que é incompatível a tua santidade, a tua natureza, isso provoca nele entristecimento. Será que você está entristecendo o Espírito Santo no dia de hoje? A segunda prova, a segunda razão do que o Espírito Santo se entristece é a prova de sua personalidade. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um poder que emana de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. A personalidade é a única característica que nos distingue de um animal. O Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem vontade própria e ele tem sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. E é por isso que ele se entristece ele se entristece e sofre agravo e se sente mal quando vê um cristão praticando qualquer coisa que possa refletir contra a glória de Deus ou contra a causa de Cristo e que também prejudica a vida espiritual, porque em Cristo deu a sua vida. Então todas as vezes que nós praticamos algumas ações, seja no pensamento, seja na fala, seja na conduta, que reflete contra a glória de Deus, ou contra a causa de Cristo, ou contra a vida espiritual de alguém, que Cristo morreu, deu a sua vida na cruz do Calvário, e isso entristece o Espírito Santo. Por isso que temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Todas as escolhas, ela traz uma consequência, seja ela boa, seja ela má, e principalmente em nossa vida espiritual. Nós podemos escolher o que plantar, mas não o que colher. O que você planta, você colhe. Então toma muito cuidado, porque às vezes você, em seu coração, acha que é certo, acha que é correto, mas às vezes está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor e está entristecendo o Espírito Santo. É por isso que às vezes você se sente fraco, não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia e nem tem mais desejo de frequentar as igrejas. Às vezes nem louvores que você constantemente ouvia em sua casa, você não ouve mais. Por quê?
Porque você está distanciando da sua relação com o Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes as suas ações, que você acha que é certo, que você acha que é correto no seu ponto de vista, não é correto diante dos olhos de Deus, do que a Bíblia diz. E isso está entristecendo o Espírito Santo. Quanto tempo você está nesse ato? E quanto tempo você já não mantém esse relacionamento tão aspirado por Deus na sua vida? Então tome muito cuidado. A primeira razão que o Espírito Santo se entristece é porque Ele te ama. A segunda razão é porque Ele é uma pessoa. Ele também tem sentimento. Você não se entristece quando alguém te ofende? Faz aquilo que não agrada a você? Que não é compatível, né, com os seus princípios? Assim também é o Espírito Santo de Deus. Temos que respeitá-lo e temos que obedecê-lo e temos que praticar aquilo que é compatível à sua santidade. E como é possível entristecer o Espírito Santo? Podemos entristecer o Espírito Santo com diferentes e variadas maneiras de viver. Uma delas é a rebelião. Se nós lemos Isaías capítulo 63, versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Nós sabemos muito bem que o profeta Isaías está relatando uma passagem da qual Deus guiou o povo, né, depois da sua libertação do Egito, e falou o quanto o povo era rebelde, o quanto o povo ele constantemente desobedecia a Deus. E o mais belo dessa passagem é que o profeta Isaías, mais do que qualquer um escritor do Antigo Testamento, ele fala acerca da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele está falando da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. E ele deixa bem claro que a ação, né, contumaz, a ação rebelde de Israel trouxe uma consequência. E ele diz que eles contristaram, entristeceram o Espírito Santo. E contristaram aqui sugere opor-se deliberadamente à liderança do Espírito Santo e à rebelião contra os seus caminhos. Eles desobedeciam deliberadamente à vontade de Deus para a sua vida. É uma rebelião, uma desobediência desenfreada, uma desobediência contínua. Ela se torna uma rebelião. Quanto tempo nós conhecemos a palavra de Deus? Quanto tempo você ouve a palavra de Deus e ouve Deus dizer para você deixar de cometer tais pecados, de você parar de ser de tal maneira e você continua fazendo? Caminhando contra os caminhos do Espírito Santo, contra os caminhos de Deus. Deus querendo te guiar e você ainda batendo de frente, resistindo à vontade de Deus na sua vida. Uma desobediência contínua, ela leva-se a uma rebelião. E o texto é bem claro dizer que o próprio Espírito Santo passou a ser inimigo deles, se opor a eles. Chega um momento que o próprio Espírito Santo, ele abriu mão. Ele deixou Israel, abandonou Israel na sua desobediência. A desobediência contínua leva a pessoa a chegar a um ponto de não encontrar mais lugares de arrependimento no teu coração. Tome muito cuidado. O Espírito Santo quer manter o relacionamento com você, por isso que Ele está te dizendo, através desta mensagem, para você tomar cuidado de não entristecer o Espírito Santo. Como é possível entristecer o Espírito Santo? Também através de desejos e pensamentos ímpios. Existem muitos falsos ensinadores em nossos dias e também nos tempos passados, afirmando que não existe proibições para os crentes. Os tais afirmam que é proibido proibir. Parece os antinoministas que Paulo tinha que ensinar na época para a igreja em Roma, dizendo que a graça não coloca limite. Uma vez salvo, salvo para sempre, você pode fazer o que quiser porque é chamado a liberdade. E esquece que o próprio Paulo diz que nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, dar ocasião aos desejos pecaminosos. Já nós vemos na própria referência de Paulo e na carta de Efésios e nas demais passagens da Bíblia que a palavra de Deus apresenta muitos nãos. Se nós catarmos exemplos, o próprio capítulo 4 de Paulo, onde nós lemos
Tem vários nãos. Não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugares ao diabo, não furtais mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não entristeçais o Espírito Santo. Existem muitos nãos. E muitas vezes nós não queremos acatar a verdade. Temos que entender que toda conversação maligna e corrupta que estimule os desejos pecaminosos e a luxúria contrista o Espírito Santo. Temos que tomar cuidados com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, o que você ouve, o que você vê, o que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você alimenta em seu pensamento. Tenha que tomar cuidado, tudo que desperta desejos pecaminosos. E a luxúria, ela contrista, ela entristece o Espírito Santo. E como está a nossa vida diante de Deus nesse exato momento? Então os nãos, eles sempre estão na Bíblia. Observamos o decálogo, os 10 mandamentos que Deus deu a Israel. Também consiste em tremendos nãos divinos. Para os não, vários nãos divinos contém no decálogo, nos 10 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, não matarás. Existem vários nãos. Então o não de Deus, o não, quando Deus criou o homem, você pode ver que Deus deu liberdade ao homem a comer de todas as árvores que se encontravam no jardim, mas ele deu uma proibição. Mas a árvore da ciência do bem e do mal tu não comerás. Ele colocou um limite. Ele está dizendo que todo homem, toda criação que mantém um relacionamento com Deus, ele tem a liberdade, mas também tem um limite. Deus colocou um limite a Adão, porque o homem, ele não foi criado para viver segundo as suas próprias leis, mas segundo as leis de Deus. Então, os nãos de Deus, que vem através dos seus mandamentos e preceitos, ela é uma cerca, mas não para tirar a liberdade de uma pessoa, não para asfixiar a alegria de uma pessoa. Pelo contrário, os nãos de Deus é uma cerca que é para manter a pessoa no centro da vontade de Deus. Então não é para tirar a sua liberdade, não é para asfixiar a sua alegria, é para te manter no centro da vontade de Deus. Quando você atenta para as ordens de Deus, você se priva em entristecer o Espírito Santo de Deus e manter no centro de sua vontade e desfrutar de sua plena comunhão. Adão podia escolher em praticar, em quebrar, desobedecer o não de Deus e morrer, foi o que ele escolheu, ou de obedecer, de não comer do fruto da árvore da vida e desfrutar da presença de Deus. O que você escolhe no dia de hoje? Então temos que tomar muito cuidado de nós negarmos o não de Deus e acabar aceitando o sim de Satanás. Então toda conversação maligna e corrupta que ele desperta os desejos pecaminosos e a luxúria, ela entristece o Espírito Santo. Cuidado com o seu pensamento. Salomão, ele disse em Provérbios 4, versículo 23, ele diz assim: guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Conserva os seus pensamentos. Os nossos pensamentos não podem ser deletados, mas eles podem ser substituídos. Paulo diz em Filipenses 4, versículo número 8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então substitua os maus pensamentos. Pensai nas coisas de cima, diz Paulo, e não nas coisas de baixo, não nas coisas da terra. Busque sempre a olhar para o reino de Deus. Se concentre-se em Deus. Então guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Como é possível entristecer o Espírito Santo?
o amor às coisas do mundo, amar as coisas do mundo, também nos leva a entristecer o Espírito Santo. Para nós finalizar essa breve meditação, se nós lermos bem claro no livro de 1 João, capítulo número 2, verso de número 15, que é um texto muito conhecido, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o amor ao mundo, ele nos leva também a entristecer o Espírito Santo. Tiago deixa claro nisso no seu livro, no capítulo 4, verso número 1. Ele diz assim, no verso de número 4, Tiago 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E olha agora o versículo de número 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito que em nós habita, ele tem ciúmes? Temos que tomar cuidado, porque o amor às coisas do mundo, ela desperta, ela incita ciúme da parte do Espírito de Deus. O Espírito Santo que habita dentro de você, quando que você começa a amar as coisas do mundo, o sistema mundano, ele passa a despertar um ciúme no Espírito Santo. Então, quando que você troca o culto a Deus por uma festa, por uma balada, você passa a provocar esse ciúme em Deus. Quando você troca a palavra de Deus, a oração, pelas redes sociais, pelos programas de televisão, ou por outros meios de diversão, de entretenimento, quando você passa mais tempo com as coisas do mundo do que com Deus, do que com o Espírito Santo, isso provoca nele um ciúme. Isso acaba o entristecer. Quando nós somos a igreja que espera o arrebatamento, somos chamados de noiva, e o nosso esposo, ele tem ciúmes da noiva. Você passa mais tempo com o Espírito Santo, ou com o seu programa preferido, a sua série preferida, ou com o seu celular, ou com a sua música, com o seu meio de entretenimento, ou na academia. Não estou dizendo que é proibido o uso dessas coisas, mas o uso exacerbado das coisas do mundo, o amor às coisas do mundo, pode nos diminuir o nosso amor para com Deus. A prioridade é quando algo, ser ou coisa, ela toma a ser o primeiro em nosso coração. Então a prioridade, ela é essencial. Deus é a prioridade no teu coração. Quando que você levanta, antes de dormir, no meio do dia, Deus, em 24 horas, é a sua prioridade. Você passa mais tempo em Deus, pensando em Deus, ou amor às coisas do mundo? Deus não pode estar na margem de nossa história. Ele tem que estar no centro de nossa história. O Espírito Santo tem que ser a sua prioridade. Então não ame as coisas do mundo mais do que amar a Deus. Você percebe isso quando você diz: ah, mas depois eu oro, depois eu busco, depois eu faço isso. A falta de buscar a Deus não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque para tudo que é prioridade, você tem tempo. Você percebeu que você tem tempo para academia, você tem tempo para rede social, você tem tempo para tudo, menos para Deus? Tudo que é prioridade, você tem tempo. Isso demonstra que Deus não está sendo a sua prioridade. Então o amor ao mundo, o amor às coisas do mundo, a esta vida, nos leva a entristecer o Espírito Santo, a despertar o ciúme. Então nós podemos pecar contra o Espírito Santo? Sim, podemos pecar. Mas nós podemos também evitar, podemos nos aproximar mais de Deus. E como evitar entristecer o Espírito Santo? É importante cultivar a santidade, buscar a orientação do Espírito Santo na palavra, confessar e se arrepender dos pecados e cultivar uma vida de obediência para que o Espírito Santo possa continuar a trabalhar em nós. Se nós fizermos isso, a obra do Espírito Santo
será cada dia aperfeiçoada dentro de nós. E como diz o próprio Salomão, que a vereda do justo que nem a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas para nós alcançarmos essa perfeição, temos que aspirar por ela. E o único que pode operar isso em nós, a obra da regeneração, o fruto do Espírito, é o Espírito Santo. E hoje, neste dia, ele está falando que ele quer terminar a obra que ele começou. Ele quer dar continuidade. Por isso, a orientação de Salomão em Eclesiastes 9, versículo 8. Em todo tempo, seja alva as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, em todo tempo seja alva as suas vestes, ou seja, em todo tempo mantenha a santificação gradual. Todo dia se santifique. Todo dia se distancia a abnegação, renuncie àquilo que entristece o Espírito Santo e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O óleo é símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nunca falte relacionamento com o Espírito Santo sobre a sua vida. Paulo ele disse isso em Efésios, capítulo número 5, verso número 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então enchei-vos, é uma ação contínua, todos os dias se enche do Espírito Santo. Como eu posso fazer para não entristecer o Espírito Santo? Livro de Gálatas, capítulo 5, verso de número 16. Andei em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Andar em espírito, deixa o Espírito Santo te controlar, te guiar, te conduzir. Escolha todos os dias as escolhas do Espírito Santo para você. Ame o que Deus ama. Aborreça o que Deus aborrece. E assim você manterá um relacionamento, uma comunhão contínua com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e continue falando ao teu coração, em nome de Jesus.